Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora vamos de mais entrevista aqui. Vários estudos e pesquisas sugerem uma ligação entre a falta de propósito e o esgotamento mental. Mas então, o que de fato é um propósito e como ele interfere tanto assim no nosso bem-estar? É o que a gente descobre agora com a psicóloga Suelen Berlanda. Boa tarde, Suelen, tudo bom? Seja bem-vinda novamente ao Vitrine. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos de casa, né? É um prazer estar aqui novamente e para falar sobre esse assunto, principalmente agora, nessa fase de início de ano, né? Nós pensamos bastante sobre metas, objetivos, propósito, começar o ano com coisas novas, diferentes, né? E, por vezes, fazemos aquela... recapitulamos, né, algumas coisas para ver se ainda está dentro daquilo que a gente acredita que seja, né, o que a gente quer seguir pela frente, né? Mas assim, a gente fala tanto de propósito, mas muito mesmo, assim, todo mundo sempre fala, né, a gente cresce ouvindo na escola, sempre a gente escuta falar muito em propósito. Mas por que para algumas pessoas parece ser tão difícil você identificar o seu propósito? Vamos pensar que hoje muitos assuntos estão sendo amplamente discutidos, né, e colocados em várias pautas. Uhum. E propósito é uma delas. Quando a gente pensa em viver uma vida significativa, em fazer algo que traga, né, aquela sensação de gratificação, de sentido para a nossa vida, né, o propósito pode ser um pouco misturado com outros sentidos. Quando a gente pensa em ter um propósito, independente de qual área da nossa vida, nós estamos falando de coisas relacionadas aos nossos valores. Eu me propor a fazer algo que tenha um sentido, um significado. Mas, pensando na nossa sociedade hoje, que vive, né, cheia de coisa para fazer, tudo muito rápido, tudo acontecendo muito ao mesmo tempo. Você acha que a gente tem parado para pensar? Ou será que a gente tem conseguido fazer coisas que realmente são significativas para nós, em todas as áreas da nossa vida? E uma coisa que você falando ali no início, você falou assim, essa época de início de ano, que a gente, né, tenta recapitular o que aconteceu no ano passado, o que eu quero fazer agora, enfim. Eu tinha pra mim que propósito era tipo assim, o meu propósito da minha vida é tal, eu quero fazer tal coisa, enfim. Propósito é um só ou a gente pode ter mais na vida? Dependendo do conceito, dependendo de como nós entendemos, né, esse sentido de ter um propósito, cada área da nossa vida tem significados diferentes, que são pautados por esses nossos valores. Então, é difícil nós pensarmos em um único propósito de vida, né? Porque nós temos várias áreas. E essa questão de propósito é muito complexo. Então, envolve também as nossas crenças em determinadas áreas de nossa vida, né? A nossa relação com as outras pessoas, e é modificada principalmente pelo ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, no trabalho, no ambiente familiar, na nossa comunidade, né? Com relação a questões culturais. Então, nós podemos ter vários propósitos de vida. Mas o importante é que a gente se atente que esses propósitos, eles sejam autênticos com aquilo que a gente realmente, com aquilo que realmente faz sentido pra gente, né? E não aquilo que as outras pessoas pregam que deveriam ser propósitos. Então, quando você se propõe a fazer atividades físicas ou um estilo de vida mais saudável, né? E isso é algo que seria completamente imprescindível para nós. Mas, dentro da sua realidade, isso cabe? Como que você vai, né, alinhar esse propósito com os seus valores, com aquilo que faz sentido para você? Então é como se fosse uma meta que você estabelece, mas a longo prazo. É algo que você vai viver por muito tempo, um hábito que você vai adotar. A gente pode falar mais quando a gente coloca esse conceito de valores como ações. São coisas que nós escolhemos. Então, desmistificando um pouquinho aquele conceito de que é algo natural, né? Que vem assim, meu propósito de vida é ajudar as outras pessoas. Eu posso escolher os meus propósitos de acordo com os valores. Então, é muito mais fácil a gente pensar em valores, naquilo que agrega sentido para minha vida,
né? E que eu posso fazer a ação voltada para aquilo. Então acho que é por isso que é muito comum as pessoas associarem essa ideia de propósito a, tipo, a uma carreira, uma profissão, o que eu quero fazer da minha vida. A gente associa muito ao trabalho, né? E principalmente, né, relacionando essa questão ao trabalho, hoje nós temos esse assunto muito, né, exposto nas mídias, né? Muitos especialistas, muitos estudos, né, têm falado sobre essa questão do quanto o trabalho, né, ocupa uma parte muito importante da nossa vida. Se a gente for pensar, né, nas mudanças que aconteceram nos últimos tempos, nós saímos de uma cultura, de um modo de vida, pensando na sobrevivência, pelo menos para a média da população. Claro, nós ainda temos uma parte da população que ainda busca essa sobrevivência, questões básicas, mas se a gente pegar a média hoje, a maioria da população já vive algo relacionado ao trabalho, buscando um sentido um pouquinho diferente do que era antigamente, né? Então, o trabalho hoje, ele não tem só aquela função de alimentar, de sobrevivência. Então, hoje, no trabalho, e tanto por conta dessas teorias, né, de tantas pessoas falando sobre esse assunto, a gente pode até confundir um pouquinho, né, essa questão desse propósito, então buscar esse sentido no trabalho também, com aquela questão de estar realizado, buscar essa realização o tempo todo no trabalho. Então, a gente, às vezes, acaba, né, confundindo um pouquinho o sentido desses termos. Parece que tá tudo tão junto ali, que o trabalho, ele acaba tendo uma influência muito grande na parte emocional, na saúde, tanto que um exemplo mais claro disso é que tem muita gente que vive pelo trabalho. Aí, em algum momento que ela se vê, não sei, por algum momento sem emprego, ou principalmente o pessoal quando se aposenta, que se afunda ali numa depressão profunda, alguma coisa assim, tipo, putz, e agora? Eu perdi o meu propósito? Não, talvez a pessoa só colocou o propósito dela dentro da profissão, né? Mas agora ela se viu perdida. E isso acontece quando nós não nos damos conta, né? Nós não paramos para pensar que esse propósito, ele não precisa estar atrelado apenas ao ambiente de trabalho. Então, no caso da aposentadoria, que outros propósitos, que outros valores, né? Que outras coisas significativas que eu tenho para fazer na minha vida, né? E relacionando essa questão do trabalho ainda, né? Quando a gente pensa nessa questão de utilidade, né? A gente vive hoje numa sociedade onde a gente busca estar o tempo todo, né, trabalhando, fazendo algo e pensando nessa questão da utilidade, né? E de que maneira que você pode utilizar esse propósito, não só pensando nesse ganho, né, relacionado à questão financeira ali, ou pensando de fato, né, nesse propósito relacionado ao servir, né, que é essa parte do trabalho. Por exemplo, nessa questão da aposentadoria, que outras coisas significativas para sua vida que você pode ter, que outras atividades, mesmo após a aposentadoria? Você encontrar outro propósito. Exatamente. E assim, pensar que outras coisas você pode... E assim, quando a gente pensa, né, nesse propósito ou nesses valores, não são coisas grandiosas e assim, difíceis de ser realizadas. São coisas pequenas, né, do dia a dia mesmo. Então, a gente às vezes amplia esse pensamento para algo muito além da nossa capacidade, às vezes, né? A gente coloca como se fosse uma meta a ser atingida. Então, quando a gente pensa que é uma ação, a gente precisa aproveitar esse processo também, né? Seja ali em você pensar que no trabalho você não vai conseguir estar realizado 100% do tempo, mas que você vai estar buscando maneiras, né, de proporcionar esse sentimento, né, que faz sentido para você dentro daquele ambiente. E fora do trabalho, a mesma coisa. Então, encontrar um equilíbrio, né? Você equilibrar ali o seu propósito, direcionar ele para o trabalho, para a família, para as relações, enfim, você encontrar esse equilíbrio de fato para justamente não chegar ao esgotamento. Exatamente.
Suelen, muito obrigada pela sua participação. Quem ficou com alguma dúvida ou quer conversar diretamente com você, como que faz para entrar em contato? Pode me procurar nas redes sociais, meu nome é Suelen Berlanda, né, no Instagram, me mandar um direct, eu tô por lá falando sobre alguns assuntos, né, e fico à disposição. Perfeito, muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, boa tarde.